Oi, gente, bem-vindos de volta a Python Brasil 2021. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está assistindo e mais outro muito obrigado a todas as pessoas que estão no nosso staff, nos ajudando aqui a trazer esse conteúdo para vocês e, claro, as pessoas palestrantes que estão aqui trazendo coisas maravilhosas para a gente ver e compartilhar todo esse conhecimento. Meu nome é Marina, eu sou uma desenvolvedora Python também, sou uma mulher trans branca. Eu estou usando um fone de gatinho rosa, ele tem LEDs aqui em cima. Eu estou usando um óculos preto de gatinho também, que eu esqueci de falar da última vez. Eu tenho um cabelo cacheado, loiro acinzentado. E aqui no meu fundo vocês podem ver uma parede branca e um quadrozinho de metal magnético ali. E agora, mais uma vez, pessoal, queria chamar vocês para contribuir com a ONG que está ajudando as mães da favela, que a gente sabe que esse ano de pandemia está sendo bem complicado. Então, a ajuda de todo mundo vai ser super importante. Vocês podem ver, mais uma vez, eu apontei para o lugar errado, mas ali no cantinho da tela tem o nosso QR Code. E vocês também podem olhar lá no Eventbrite, que vai dar tudo certo. E aí, agora eu queria chamar aqui para apresentar para vocês o Guilherme Latrova, que vai dar uma palestra super legal para a gente aqui sobre como capturar exceções de maneira efetiva, algo super importante aqui que a gente todo mundo tem que saber, né? E antes de passar a palavra aqui para o Guilherme, eu queria só dar uma apresentada nele, que, como as próprias palavras dele, é um desenvolvedor apaixonado por código legível que funciona, algo super importante, amante do bom café e atualmente trabalhando como engenheiro de software na Lumos Identity. Seja muito bem-vindo, Gui. Gui, você tá mutado. Tadinho, Ah, tá aqui falando. tudo bem, eu começo de novo. Não, Até mas bom terminar sucesso. mais tempo. A gente Show. consegue te ouvir agora, tá tudo certo. E antes de só passar a Uhum. palavra para você, queria só lembrar o pessoal de mandar todas as dúvidas agora da palestra lá no nosso canal do Discord, que aí no final eu leio aqui para o Gui responder para a gente. E acompanhem nas redes sociais, lá no @Python Brasil, usem a hashtag PyBR2021. A nossa programação está no nosso site, 2021.pythonbrasil.org.br. E agora com vocês aí, como capturar exceções de maneira efetiva. Tá contigo, Gui. Opa, agora sim, obrigado. Então, como foi apresentado, meu nome é Guilherme, mas podem me chamar de Gui. Eu já trabalho com Python já faz uns 4 anos, mais ou menos, como engenheiro de software ou, sei lá, desenvolvedor há mais ou menos uns 7 anos. Já trabalhei com C Sharp, PHP, já tive uns momentos bem difíceis na minha vida com essas linguagens, menos Java. E finalmente fui para Python, que é a linguagem que eu honestamente amo muito. E eu vou falar hoje sobre como capturar exceções de maneira efetiva em Python, que uma coisa interessante é que parece ser um tema bem simples. Eu vou dizer até que eu acho que é. Mas talvez por ser simples, eu percebo que eu mesmo e algumas outras pessoas, eu vi que a gente acaba cometendo alguns errinhos. Então, de cara, eu já queria mostrar para vocês que errinhos são esses, só para a gente entender mais ou menos o que a gente vai ver. Então, se você bate o olho nesse código aqui, e se você se questiona sobre o logger error, por que ele está errado, ou por que esse raise aqui está errado, vai ser bem show, vou ter umas coisas bem legais para passar para vocês. E também vários pontos de melhoria que a gente vai analisar ao longo do caminho. Muita gente nunca ouviu falar sobre o raise from, que é uma funcionalidade do Python. Muita gente não conhece o bloco else, que tem no try except. E, finalmente, o pessoal não sabe como gerar exceções sem ficar repetindo algumas descrições. Então, tudo isso a gente vai ver juntos e eu acho que vai ser muito show. O plano, ou o nosso mapinha, vai ser mais ou menos o seguinte. A gente vai começar falando da regra de negócio, que é a parte chata que a gente tem que ver antes de poder começar a programar. E eu vou pegar um caso real de uma empresa em que eu já trabalhei, vai ser muito show,
para a gente poder discutir sobre como essas coisas se aplicam na vida real, e não só naqueles projetos de teste, projetos pequenos. A gente tem, então, depois de apresentado o código, um código real, de novo, a gente vai começar a refatorar ele, fazendo várias melhorias, e vamos analisar o resultado final, para ver se realmente ficou bom, se ficou ruim. Vocês vão poder dar sugestões também, ficaria muito contente. E, finalmente, depois de apresentado essas melhorias, eu vou querer mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente pode usar para poder garantir essa qualidade, certo? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, você sabe que quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, a gente sempre recebe aquele papelzinho cheio de letra, que, assim como vocês, eu também não leio. Eu finjo que eu leio, faço com a cara de sério, finjo que leio, vou para a última página, se aquele número que me importa tiver sério, eu só assino. Então, para evitar qualquer mal-entendido, para evitar qualquer probleminha, eu vou usar um nome fictício, e para todos os efeitos, esse código também é fictício, beleza? Então, a empresa, depois de eu muito pensar num nome em que faria impossível descobrirem qual é a empresa, eu cheguei nesse nome aqui, que é Ninic. Não existe essa empresa, podem pesquisar, vocês não vão encontrar o símbolo de uma, de uma formiguinha ali. E a Ninic, ela trabalha com delivery de comida, tudo a ver com o tempo de pandemia que a gente estava vivendo. E delivery de comida no sentido de ela integra com Rappi, integra com Uber, integra com iFood, e tem que produzir o alimento, gerar nota fiscal e poder pôr na mão do entregador, que vai poder levar para os clientes, certo? Esse é o caso de negócio que a gente vai começar a avaliar. E, bom, de todas essas partes do business, qual é a parte que vai nos interessar? Eu procurei o caso mais interessante e eu achei que a parte da emissão da nota fiscal seria o mais bacana para o nosso exemplo. Então, vamos considerar que é um microserviço, certo? Fictício, ok? É um microserviço fictício, eu nunca vi antes. E esse microserviço fictício, ele é responsável por receber pedidos, gerar nota fiscal, só. Então, como é que vai funcionar esse diagrama que vocês estão vendo? Ele, do topo para baixo, é o caso de sucesso, onde tudo dá certo e a vida é maravilhosa e nada dá errado. Da esquerda para a direita é tudo que pode dar errado ao longo do processo. E, como vocês podem ver, é bem complicadinho, porque muita coisa pode dar errado. Vamos considerar, então, que o pedido chega via Kafka, um evento, certo? Esse evento, ele contém os detalhes do pedido, e então a gente já começa fazendo uma consulta no banco. Consultamos no banco, a gente verifica se a impressora está ok, se ela está disponível, a gente gera um arquivo de nota fiscal, e finalmente a gente sincroniza esse arquivo para a Receita Federal. Esse é o perfeito, é o mundo ideal. Vamos considerar agora tudo que pode dar errado, certo? Então, considerando a consulta no banco, às vezes o serviço, por alguma razão, está fora de sincronia, a gente recebe o pedido e ainda não foi encontrado no banco. Esse é o primeiro erro possível. O segundo, imagina uma cozinha recebendo vários pedidos durante o dia. É muito pedido, as pessoas esbarram, o papel acaba, o cabo está mal conectado, tudo dá errado. E às vezes, a gente pode receber um evento duplicado. Às vezes, a nossa aplicação pode receber o mesmo evento duas vezes, para a gente imprimir aquele mesmo pedido. Nesse caso, a gente não imprime de novo para a gente evitar pagar mais imposto do que a gente já paga. E, finalmente, vocês devem conseguir imaginar que, para gerar nota fiscal, tem que calcular o preço dos produtos, calcular desconto, blá, blá, blá. É bem difícil, bem chatinho. E, finalmente, serviço de terceiros, meu amigo, não importa o que você faça, sempre vai ter um momento que ele vai estar fora do ar, ele não vai estar funcionando, e isso acaba... isso atrapalha o fluxo. Isso pode acontecer também. A gente tem que ter isso em mente. Vamos para o código. Acabou a parte chata, a gente já entendeu o que tem que ser feito, a gente vai pular para o código agora. No código, vocês vão ver que tem uma classe chamada Order Service. Essa classe tem um método chamado de emissão, certo? E a única coisa que a gente recebe é o ID do pedido. Até aqui, beleza, até aqui tá uma maravilha. A gente vai perceber, então, que tem o primeiro block try, e esse block try, ele tenta fazer a consulta no banco, pegar qual é o status do pedido. Na sequência, ele verifica se a impressora está liberada, se o pedido já não foi mandado para impressão, se ele já não tinha sido impresso anteriormente, se ele está com a impressão rolando naquele momento, se a impressão não está rolando naquele momento, certo? E, finalmente, vocês vão ver mais dois blocos try except na direita, onde a gente verifica a geração da nota fiscal e a gente verifica também se a gente consegue emitir a nota fiscal para a Receita Federal. Então, esse é o código, com base na regra de negócio que a gente já viu, apontando alguns momentos. Vocês vão ver que tem aqui um try except, outro try except, outro try except.
Aqui tem vários ifs e elses que podem encerrar a nossa função prematuramente, certo? E, finalmente, quando tudo dá certo, a gente obtém o status final do banco e a gente retorna aquele resultado final. Então, esse código fictício funcionava tranquilamente e estava rodando em produção. Beleza. A primeira coisa que me incomoda aqui, e eu vou tentar convencer vocês ao longo da apresentação, talvez de cara eu não consiga, é que, na minha opinião, isso não é nem um service. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, a gente chama de service, geralmente, uma classe que é responsável por lidar com as regras de negócio. Essa classe, na minha opinião, ela lida com as regras de negócio, mas ela lida com muito mais do que isso. E é isso que categoriza ela como um blob, que seria um anti-pattern, que diz basicamente que aquele service, aquele pedaço de código sabe demais. Com certeza vocês já se depararam com uma classe ou com um pedaço de código que faz tudo, desde pega o input do usuário, conecta com um serviço de terceiro, calcula e responde tudo ali no mesmo boom na tua cara. Muito difícil de refatorar, muito difícil de manter. Se eu puder tentar dar alguns argumentos iniciais para poder te dizer que eu acho que isso é um blob, eu tentaria dizer que, ao longo do uso do serviço, eu tenho que ficar me preocupando em produzir erros. Eu não sinto que é o ideal. Eu tenho que gerenciar erros que outros serviços podem causar, também não gosto tanto. E, finalmente, é impossível reutilizar o serviço de novo sem ficar duplicando código. Porque, considera, se por acaso eu quiser reutilizar esse código de consulta do banco em algum outro lugar, eu vou ter que, de novo, criar um try except. E aí vai ficar com essa mensagem de erro, com esse pedacinho. Fica repetitivo, fica fácil da gente ficar mudando a mensagem. É bem chatinho. Se ainda não te convenci, não se preocupa. Eu tenho até o final dessa apresentação para tentar. Vamos ver se eu consigo. A primeira melhoria que eu quero começar a fazer é criando exceções específicas. Exceções que determinem exatamente qual foi o erro que aconteceu. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria uma exceção base. É somente uma boa prática. Uma boa prática que ajuda a gente a se organizar. E essa exceção base, na sequência, vocês vão ver que as outras exceções vão herdar dela, só para, de novo, determinar que ela faz parte daquela categoria. E o mais interessante é que agora as exceções, elas especificam exatamente o erro que aconteceu. Então, a primeira, pedido não existe no banco. A segunda, a geração da nota fiscal falhou. A terceira, a sincronização com a nota fiscal, com a Receita Federal não deu certo. E para todos os casos, o que eu acho mais interessante aqui é que a gente não tem que definir aquela mensagem grande explicando o erro fora da classe. A gente especifica aqui. Então, você vai perceber que para todos os construtores, a gente só recebe um parâmetro, que é o ID do pedido. Esse ID do pedido é usado para montar a mensagem da exceção. Isso fica muito legal, como a gente vai ver já já, porque a gente evita o problema da gente ficar gerando as exceções com mensagens diferentes, ficando até difícil de entender qual erro é qual, aonde ele aconteceu. E também o nosso código fica mais enxuto, que é algo que vocês vão ver já já. Criadas essas exceções específicas, a gente vai aplicar elas no código e já dá uma carinha diferente. Então, eu estou dando uma enxugada no código para ele ficar pequenininho, porque não cabe na tela. Então, vocês vão perceber a primeira coisa é que a gente dá um raise na exceção certa aqui, aqui e aqui. E outra coisa que a gente faz, a gente usa esse from. Se você não está acostumado com esse raise from, não se preocupa. Eu não lembro de uma vez que eu conheci alguém que já sabia da existência disso. Esse raise from foi adicionado na PEP 3134 e ele basicamente diz, ele é um exception chaining, que é só para determinar qual foi a causa daquela exception, de onde ela veio. E sempre que eu mostro isso, todo mundo faz uma cara assim para mim de, cara, como assim? Eu realmente preciso usar isso? Porque todos esses anos da minha vida, eu só lançava sessões, eu era um cara feliz, e agora você chega aqui dizendo para mim que isso pode não ser tão certo. E vou ser sincero para vocês, a resposta é depende. Como tudo na vida, depende. O Zen of Python tem uma coisa que eu acho muito legal, que é explícito é melhor que implícito. E se você concordar com essa frase, se você acha que ela faz sentido, eu queria mostrar para você a diferença de quando a gente põe o from e quando a gente não tem o from. Quando a gente usa o from, ele exibe uma mensagem, ele exibe um stack trace que é o da esquerda. Então, vamos considerar o lado esquerdo primeiro. Vou arranhar aqui no meu inglês para traduzir para vocês. A exceção acima é a causa direta da próxima exceção. Claro, sucinto, direto ao ponto. Quando você não usa o from,
a mensagem que ele exibe é a da direita, que é uma mensagenzinha assim. É a única diferença, aliás, é a única diferença. A mensagem é a seguinte: enquanto tratava a exceção acima, outra exceção ocorreu. De qualquer forma, o ThreadSec Trace tem todas as informações que você precisa para investigar, é verdade. Eu fico um pouco desconfortável com a mensagem da direita, porque eu não sei se foi uma exceção intencional ou não. Eu vou tentar explicar. Vamos imaginar que, por alguma razão, quando o pedido não é encontrado no banco, usando o nosso cenário, quando o pedido não é encontrado no banco, a gente quer enviar uma SMS para algum engenheiro, para ele poder estar alerta, ver lá o que pode ter acontecido. Simples assim. Então, considera que dentro do bloco accept, quando o pedido não é encontrado no banco, a gente emite uma SMS. Beleza. O que você acha que acontece se a emissão da SMS, por acaso, gerar outra exceção? Não intencional, aliás. Inclusive, não intencional. Vai gerar essa exceção da direita, que não é intencional. Então, é difícil eu de cara dizer se era algo esperado ou se não era. Eu me sinto muito mais à vontade olhando o bloco da esquerda, em que diz bem claramente, ó, essa exceção é uma causa direta daquela, logo o desenvolvedor teve a intenção de gerar ela. E essa é a minha deixa. Você decide o que você acha melhor, se você quer ignorar o from ou se você quer manter o from, sem problema nenhum. Eu particularmente prefiro, me sinto mais à vontade quando eu estou investigando problemas, ainda mais aqueles que é tão difícil de entender e chegar na causa raiz. A próxima melhoria que a gente vai fazer é de separar as responsabilidades. Vocês devem ter percebido nos códigos anteriores que, no nosso blob, que o serviço principal ele tem vários try except, try except, try except, e a gente meio que fica tentando gerenciar, determinando que esse erro é esse, aquele erro é aquele, esse erro é aquele outro. Eu não gosto disso. Fica muito mais claro, na minha opinião, quando a gente determina que cada serviço sabe exatamente qual é a exceção que ele gera. Então, parando para analisar, tem todo sentido, certo? Porque eu sou um serviço de calcular. Se você me dá 2 números para eu dividir, e eu conseguir dividir, eu retorno esses números. Se você me passa um 0 para eu dividir por 0 e der algum erro, eu lanço uma exceção para você, dizendo que eu não posso completar aquela operação. Tem bastante sentido. E outra coisa legal de perceber aqui, olha como a gente usa os raises novos. A gente não tem que determinar, a gente não tem que escrever aquela mensagem enorme, ao pedido de ID tal, gerou um erro tal, que deixa o teu código até longo e feio. Eu acho que o código fica feio. Olhando aqui assim, a gente só faz raise, order not found, passa o ID, põe o from e para a gente poder identificar qual foi a consulta no banco, qual foi a exceção que gerou esse problema, e, simplesmente funciona. É bonito, é lindo, eu adoro esse código. Eu adoro esse código, fica muito bacana e bem simples de entender. E a mesma regra se aplica para os três. Se a gente evoluir um pouquinho mais, a gente vai ver que olha a diferença que dá só da gente ter movido essas exceções para cada serviço individual. Agora a gente passa a ter só um block try. Esse block try tem lá exatamente tudo que a gente está executando. Então, fazemos ainda a consulta no banco, verificamos os status, blá, blá, blá. Tentamos criar a nota fiscal, tentamos sincronizar com a Receita Federal e a gente tenta pegar o resultado final. Simples assim. Um block try só e já deixa bem mais legível o seu código. E outra coisa que eu acho muito elegante é que quando eu olho ali os excepts, fica muito claro para mim tudo que pode dar errado ao longo daquele procedimento. O que é diferente daquele código inicial, onde a gente não tinha acesso a o que representava aquela exception, certo? E, finalmente, uma coisa que eu acredito ser exclusiva do Python é esse bloquinho de else aqui. Ele não é obrigatório, mas ele determina o que acontece se tudo der certo. Considerando que o bloco try inteiro é executado, nenhuma exceção é levantada, o que acontece a seguir? Eu gosto muito de ler código assim, por quê? Porque olha como é que está o formato. O try, tudo que ele tenta fazer, os excepts, tudo que pode dar errado no processo, e finalmente um else, deixando bem claro, bem escancarado, bem destacado, o que acontece quando dá certo. Eu acho que fica visível, fica óbvio para quem lê, fácil de dar manutenção. E uma coisa que é legal de destacar aqui é que o else não é obrigatório. Então, considera que tu poderia ter esse código dentro do try, tu poderia ter ele fora do else e funcionaria igual. A minha recomendação, já que o Python não dá a ferramenta, a gente usa. Então, é uma cláusula ali opcional para você deixar o teu código mais óbvio e mais explícito,
certo? Outro ponto de melhoria que eu vejo muita gente, e bastante gente mesmo, cometendo erro, é usando logger.error ao invés de logger.exception. Se você não sabe a diferença, relaxa, se não é o único. Inclusive, eu lembro que eu demorei para descobrir que o logger exception existia, mas a maior diferença é que ele já inclui, por padrão, o stack trace. Então, considera que quando eu estou dando aquele logger.exception ali, eu não preciso manualmente pegar o stack trace. Assim que ele é logado, o stack trace já está incluso, falando todos os passos, todas as funções que ele passou. Isso ajuda pra caramba. Mais uma coisa que eu acabei passando. Eu vejo que o pessoal, quando vai dar re-raise, porque eles querem que a camada superior capture aquela exceção, eles ficam reutilizando o objeto de exceção. Então, eles referenciam o mesmo objeto que eles capturaram aqui em cima, tá vendo? Aqui embaixo. Não precisa. Quando você faz isso, inclusive, você modifica o stack trace original adicionando uma ou duas linhas a mais. E como a gente quer ser simples e explícito, só o raise dentro do bloco except, o Python é inteligente o suficiente para poder entender o que você está fazendo. Beleza? Então, voltando aqui, a gente falou sobre o logger exception, comentamos... sim. Esse é o primeiro ponto de melhoria. O segundo que eu vejo o pessoal, na minha opinião, cometendo o mesmo erro, é quando eles obtêm aquele objeto de exception e inserem dentro do log. Não precisa, porque justamente por já ter o teu stack trace, aquela mensagem final, dizendo o ID da order e todas as demais coisas, já está aí. Então, olha como fica menor o código e mais sucinto. Fica bem direto ao ponto. Então, outra coisa legal que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu código. Outra coisa que é bem interessante, inclusive segue uma recomendação de um livro, Effective Python, ele tem um ponto em que ele fala sobre não ficar pedindo permissão a todo momento. E eu acho que isso tem super a ver com o princípio do Martin Fowler, que é sobre Tell, Don't Ask, que basicamente ao invés de ficar pedindo informação e data para você poder operar, só dá a ordem. Então, eu vou deixar isso mais óbvio para vocês. Analisando esse código, vocês veem que a primeira coisa, beleza, eu vou lá no banco, só que eu só vou no banco para poder verificar o status do pedido. Naquele momento, o status não importa para nada além da validação. Então, minha sugestão aqui, ao invés de a gente ficar pedindo e verificando o status, cara, vamos lá naquele serviço de status, lembra dele? A gente vai naquele serviço de status, a gente vai criar um método novo lá dentro, e ele vai fazer isso para a gente, vai fazer essa validação, porque o serviço de status do pedido, ele entende sobre status de pedido. A gente não tem que vazar esses detalhes para outras camadas. Então, vamos perceber o seguinte. Primeira coisa aqui, a gente faz a consulta no banco. Se não retorna nada, tudo bem. A gente dá um raise naquele order not found, que a gente já conhecia, maravilha. A gente verifica se por acaso não houve uma duplicidade de evento. Se não houve uma duplicidade de evento, e se a gente não mandou o pedido ser impresso novamente. Se isso aconteceu, adivinha? A gente lança outra exceção. E, finalmente, se por acaso já foi impresso anteriormente e chegou algum evento atrasado, isso pode acontecer, a gente lança uma outra exceção dizendo que, tipo assim, o pedido já foi gerado, não precisa gerar novamente. Isso é muito legal porque eu peguei todos aqueles detalhes e joguei tudo para cá. E consegui reduzir bastante aqueles if else, if else, if else. Então, vamos analisar como ficou o código final. Ele ficou bem direto ao ponto e perceba que esse código é o mesmo do início refatorado. Eu não precisei mais quebrar ele em dois lados, que nem a gente via no início. Então, olha que show. Primeiro método que a gente chama, verifica que o pedido está liberado. Seja lá o que liberado significar para o nosso serviço. Não importa, porque são detalhes internos dele. A gente, então, tenta gerar nota fiscal. A gente sincroniza essa nota com a Receita Federal. E, finalmente, a gente pega o status final do pedido, depois de ter sido replicado. E só o que a gente tenta fazer, olha que simples, 4 linhas, e vamos dar uma olhada nas cláusulas de exception, em especial as duas novas que a gente inseriu. Como vocês viram, um erro novo que pode acontecer é que o pedido pode estar já sendo impresso, ou seja, já posso ter mandado a impressão estar rolando. Se isso acontecer, eu logo, só para deixar avisado lá, ficar registrado no sistema, eu já consigo dar um retorno. Eu consigo dar um retorno para a camada superior para poder trabalhar com o resultado. Se já foi emitido antes, eu não estou afim de pagar mais imposto, não sei se vocês estão.
Como eu não estou afim de pagar mais imposto, eu faço a mesma coisa, eu aborto, não imprimo de jeito nenhum. Nesse caso, vamos perceber duas coisas. Se por acaso já foi impresso, eu decidi, nesse cenário, colocar a minha sessão ali dentro. Por quê? O logger.info, por padrão, não tem a stack trace. Então, para ajudar a gente a entender se não foi algum erro, se alguma coisa diferente não aconteceu, eu preferi colocar a exception lá na string intencionalmente. Para esse caso, eu achei que tinha sentido. Outra coisa bacana de perceber aqui é que quando a gente vai utilizar as sessões, elas podem carregar contexto. O que eu quero dizer com carregar contexto é que elas podem me passar informações sobre qual é a situação quando a falha aconteceu. Então, percebam aqui que eu consegui dar um retorno para a camada superior, ou seja, aquela exceção, eu não propaguei ela, certo? Eu consegui reutilizar ela e consegui pegar o status atual que ela se encontrava. E eu não... E qual que é o legal disso? Porque se a pessoa não tem essa... Se a pessoa não percebe que as sessões podem carregar contexto, o que as pessoas vão acabar fazendo aqui é fazendo outra consulta no banco, o que não é necessário. Se você, na hora da exceção, sabia qual era a situação do problema, a situação do teu pedido, você insere as informações lá dentro. Então, olha que bacana. A gente captura aqui, ó, o pedido já está em progresso, a gente põe numa variável e, maravilha. Essa variável e, ela tem um campo order status, que é um enum. Esse enum, a gente consegue obter o value. Simples assim, sem fazer mais consultas. Os demais excepts, vocês já viram, fica claro. E olhando assim de longe, olha como fica óbvio o que a gente tenta executar, tudo que pode dar errado e, finalmente, o que dá certo. Então, a compreensão fica mais fácil, a manutenção fica mais fácil, e caramba, eu tenho que dizer que essa função eu apresentava para o meu PO. Eles podem dizer que não gostam de código, mas esse aqui eu acho que está muito bonito. Então, acho que vale a pena a gente compartilhar. E, pô, beleza. Raise from, logger.exception, stack trace, criar classe específica, muita coisa para lembrar. Eu sei, muita coisa para lembrar. Já teve várias pull requests que eu tinha que revisar, e eu vi que o pessoal esquecia. E é sempre um detalhe, é sempre outro, então é muito bacana a gente ter ferramentas que possam ajudar a gente a lembrar de tudo isso. Então, eu queria recomendar uma ferramenta de um autor misterioso que eu não conheço, só sei que ele tem um bigode muito bonito, deve ser... tem um bigode muito bonito. E essa ferramenta aqui que estou apresentando é linter. Então, se vocês já estão acostumados com Black, ou com Flake8, PyLint, que seja, é a mesma pegada. Só que esse linter, ele tem uma proposta de ser totalmente específico para blocos try except em Python, justamente para tu lembrar, pô, tem um bloco, eu posso usar o else aqui é melhor usar o logger.exception, e é uma ajuda. Fica aí mais uma ferramenta para você pôr no seu arsenal e mostrar para todo mundo como você entende de try exceptions. E assim, é importante dizer que esse repositório aqui é dedicado totalmente para pessoas que gostam de dinossauros. Cada star que você der no GitHub vai ser revertido em dinheiro para poder ajudar no combate à extinção deles. Então, é uma boa prática, você deixa seu código mais bonito e ainda contribui para o meio ambiente, eu acho. E se por acaso você gostou do jeito que eu falo, ou se você gosta de aprender essas coisas, queria convidar você para acompanhar meus vacilos, porque eu cometo muitos ao longo do caminho e eu faço eles públicos. Então, o início, onde eu fiquei mudo por meia hora, não tem problema, eu faço isso muito mais vezes em vários lugares diferentes. Você pode acompanhar isso, dar umas risadas e, de repente, às vezes eu tento ensinar alguma coisa bacana, fica aí, então, uma oportunidade de entretenimento que possa trazer algum conhecimento para vocês. Em especial, o meu canal no YouTube, que eu estou começando agora. Sou um grande tiozão das redes sociais, mas estou aprendendo a usar, estou aprendendo como funcionam essas coisas. E lá no YouTube, estou preparando um conteúdo bem bacana de microserviços, em que eu vou deixar o código totalmente aberto para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem entender como é que funciona por dentro e poder até criticar o que eu fiz bem, o que eu fiz mal. Então fica aí uma oportunidade legal de aprendizado para vocês. Eu vou ficando por aqui, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, pela organização do evento, queria abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma, podem mandar, e vou fazer o melhor para responder. Arrasou, Gui, foi muito boa a palestra, e eu mesma já prestei bastante atenção, porque exceção é algo que realmente complicado. Mas olhando aqui o nosso Discord, eu tô vendo que a galera tá digitando aqui, então daqui a pouquinho deve chegar algumas perguntas, mas enquanto isso estão elogiando bastante aqui, estão falando ótima palestra, excelente, parabéns.
Obrigado, E gente. aí veio uma pergunta do carinha aqui, que perguntou, você tem alguma recomendação de conteúdo para lidar com exceções de libs externas? Conteúdo no sentido, eu me questiono se é sobre monitoramento, por exemplo, você quer observar as exceções acontecendo e entender por que aconteceram, ou eu me questiono se é sobre como criar as exceções. Pode ser um pouquinho mais específico? Vou esperar ele responder aqui. Enquanto isso, eu vou passar para a próxima pergunta, que teria como mostrar o liter apresentado Claro. funciona? Como Pô, ele fácil. funciona? Acho que foi isso que quis dizer aqui. Uhum. Facinho. Vou aproveitar e vou abrir aqui. Deixa eu abrir também um código, em especial que seja meu, né? Para não abrir código que não devo. Aham. Deixa eu ver se tem algo. Ah, já sei. O próprio repositório que eu uso, ele tem alguns exemplos de código ruim dentro dele, justamente para eu ficar testando. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Acho que dá para ver na tela, certo? Show de bola. Dá para ver. Maravilha. Então, vamos lá. Dentro, se eu não me engano, eu devo ter essa partinha violate. Não, não é essa documentação. Dentro de testes, eu tenho samples. E aqui eu devo ter validações. Deixa eu ver. É aqui dentro mesmo, maravilha. Então, por exemplo, digamos, deixa eu ver se está funcionando, versão 0.6, maravilha, a última versão. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou chamar, é uma linha de comando, certo? Que também casa com Flake8, se vocês quiserem usar como plugin, e também funciona com pré-commit, se quiserem. As instruções estão no repositório, mas eu posso passar para vocês. Esse linter, então, eu consigo passar, por exemplo, o repositório que eu quero rodar os testes. Então, digamos que seja, como meus exemplos estão aqui dentro, eu acho que seria assim. Tá aqui. Tá, já sei, porque eu errei, porque eu desci umas pastas. Agora sim, maravilha. É mais ou menos essa carinha. E aí, vamos ver uns exemplos, então. Então, a primeira coisa que ele sugere aqui é para usar o raise from. Então, se vocês verem esse código de exemplo, de fato, a gente capturou uma exceção e a gente não usou raise from. Deixa eu tentar pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui é bem interessante. Ó. Eu estou sendo verboso. Eu não preciso especificar o objeto. Então, eu consigo só usar assim e funciona normal. Outro caso interessante é que... Deixa eu procurar... sim. Como incentivo para você não ficar escrevendo sessões com mensagens muito grandes, que acabam deixando o código difícil de se ler, sempre que o linter captura uma exceção sua com uma mensagem muito longa, ele tenta te sugerir que talvez possa ser a oportunidade que você está procurando para poder criar uma exceção mais específica para você tratar. Tem outras boas práticas também que eu acabei não falando, por exemplo, quando você ignora uma exceção. Às vezes a gente faz isso para testar alguma coisa, mas em geral isso é bem perigoso. Então imagina que você mandou executar um comando, esse comando não aconteceu e você tinha tanto as elipses lá, quanto um pass. Então tem essa trava de segurança também para te ajudar. E em geral é isso. Tem algumas outras, como vocês podem ver. Legal. Tem umas outras lá, como vocês podem ver. E para quem estiver interessado em aprender mais sobre, é bem interessante criar um linter. Se vocês me permitirem, eu vou só pegar mais um minutinho para mostrar, caso Claro. vocês tenham curiosidade. Caso vocês tenham curiosidade. Que é como eu fiz esse linter. Então, por exemplo, eu publico bastante algumas... Quando eu estou sem o que fazer, né, eu publico bastante. E aqui eu divulguei todo o processo de como é que fiz. Porque, tipo assim, foi desafiador para mim, porque assim, eu tinha que escrever um código Python que analisa código Python. Se você já ficou curioso de, tipo, como é que a gente faz isso? Nossa, eu divulguei tudo aqui. Dá para você fazer muita coisa legal. Se tiver uma boa prática que você quer começar a pôr na sua empresa, tu vê que o pessoal esquece de usar uma biblioteca, você pode usar isso aí como você pode criar o seu linter, a sua ferramenta, e é muito bacana. É muito legal que dá para construir. Tem mais alguma pergunta? Legal, temos aqui. Você sugere a criação de classes exception como uma boa prática, mesmo que no código não tenha mais de um ponto de uso da exceção?
Considero, dependendo de pensar. Eu considero se você tiver a intenção de capturar aquela exceção em qualquer momento para qualquer coisa. Se você não captura a exceção, nunca, realmente, eu acho que não há necessidade. Mas quando você cria a classe, você ganha alguns power-ups, né? Você ganha alguns benefícios. Você consegue, que nem vocês viram, adicionar contexto. Então, eu não sei qual é o seu caso de uso para poder dizer, mas digamos que você tentou fazer uma consulta no banco e aquela entidade não existe. Você pode colocar o ID, você pode colocar qual foi a tabela, você pode colocar quais foram os filtros usados para fazer a busca que não retornou nada. Então, é legal porque o código fica claro. E se alguma outra pessoa no futuro quiser capturar aquela sessão, ela consegue. E isso é bom para evitar o pessoal de ficar fazendo if else, if else, if else, que é uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo muito. Não tem problema fazer if else, mas fica muito verboso, fica longo, fica código repetindo em vários lugares. Então, para eu dar uma resposta direta para você, eu preciso saber o seu caso de uso. Se você não precisa Como sempre, né? capturar a exceção, se você não precisa capturar a exceção, realmente não vejo necessidade de classe de exception. Legal, Gui, muito massa. Acabaram aqui as perguntas, a gente ainda tem a do Carinha, só que ela é bem longa aqui, então acho que seria melhor talvez você dar uma lida, uma refletida ali no nosso canal de Discord e responder por lá, porque que é bom que fica registrado para todo mundo ver ali também no canal, que acho que vai Sim, ser mais proveitoso para todo mundo. sim. Eu vou dar uma olhada lá, então. Beleza, muito obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que viu a palestra. Obrigado, Gui, de novo, por dar a palestra sensacional aqui pra gente. E agora, lembrando que a gente tem um intervalo um pouco maior agora, a gente só vai votar às 19 horas. Então, a gente se vê lá. E muito obrigado por estarem aí, pessoal, e nos acompanharem. Daqui a pouco a gente volta, tá? Lembrando que hoje é só o primeiro dia. Tchau, tchau.